Olá pessoal, temos aqui um exercício interessante que envolve a parte de dilatação e calorimetria. Nesse exercício, no item A, na primeira parte do item A, ele está pedindo para a gente determinar a massa de glicerina que foi inserida dentro de um recipiente. E para isso, para a gente conseguir determinar essa massa, ele trouxe a massa específica da glicerina e o volume de glicerina que foi inserida no recipiente. Então, nessa primeira etapa, a gente precisaria lembrar da formulinha de massa específica. Massa específica de uma substância seria a massa de uma determinada substância dividido pelo seu volume. Então, ele trouxe a massa específica, que é 1,26 gramas por centímetros cúbicos. A massa da glicerina é o que a gente quer encontrar, que vai acabar saindo em gramas, porque o volume aqui já está em centímetros cúbicos. A gente não vai precisar fazer nenhuma conversão de unidade. Então, esse 200 está dividindo, eu passo multiplicando. Posso eliminar a vírgula e esses dois zerinhos do 200. Vou fazer 2 vezes 126, que vai dar 252 gramas. Essa seria a massa de glicerina que foi inserida no recipiente. A segunda parte do item A, ele está querendo saber a quantidade de calor que a glicerina absorveu para sofrer uma mudança de temperatura. Então, ele pede a quantidade de calor para a glicerina mudar sua temperatura e fornece para a gente o calor específico da glicerina. Então, com isso, para definir a quantidade de calor que está associada à variação de temperatura, seria encontrado pela expressão do Q-macete. Então, a formulinha do Q-macete traz para a gente a quantidade de calor quando a substância modifica a sua temperatura. Não houve aqui nessa questão mudança de estado físico, então a formulinha do Q-macete é suficiente para encontrar o resultado que ele está pedindo. A massa da glicerina a gente acabou de encontrar, o calor específico é 0,6 e a variação de temperatura, ela saiu de 20 e chegou a 70 graus Celsius, o ΔT seria a temperatura final menos a inicial. Então, 70 menos 20, 50 graus Celsius é a variação de temperatura. Então, eu vou eliminar esse zero e tirar a vírgula do 0,6. 6 vezes 5 vai dar 30. 30 vezes 252. 30 vezes 250 daria 7.500. E 30 vezes 2 dá 60. Então, 7.560 calorias. A quantidade de calor está saindo em calorias por conta das unidades aqui do calor específico. Bom, então, item A concluído. A gente encontrou os dois itens que ele estava pedindo, a massa e a quantidade de calor. Item B, ele está dizendo para a gente, eu montei aqui um esqueminha para a gente tentar traduzir o que ele fala no enunciado. Ele está dizendo que o sistema formado aqui pelo recipiente e a glicerina vai sofrer uma mudança de temperatura. Ele está saindo da temperatura 20 graus Celsius e chegando à temperatura de 70, que é o que a gente já verificou no item A também. Mas agora ele está falando a respeito das variações dos volumes, tanto da glicerina como do recipiente. Ou seja, ele está informando sobre a dilatação sofrida pelo líquido, pela glicerina, e pelo vidro, que seria o recipiente. Então, aqui, nesse desenho, eu estou mostrando para a gente o seguinte.
o volume inicial do recipiente, que é 250 centímetros cúbicos. Essa é a capacidade inicial do recipiente. Cabe dentro dele 250 centímetros cúbicos. E foi adicionado no seu interior somente 200 centímetros cúbicos de glicerina. Então, do volume total do recipiente, que é 250, a glicerina está ocupando 200 centímetros cúbicos. Ou seja, né, inicialmente nós temos aqui uma parte vazia do recipiente de 50 ml, né, ou 50 centímetros cúbicos. 50 centímetros cúbicos está vazio. Quando o sistema aquece, né, quando a temperatura aumenta, de acordo com o próprio enunciado, o enunciado está dizendo que o recipiente sofre um aumento no seu volume de 0,30 ou 0,3 centímetros cúbicos. Então, a capacidade do recipiente aumentou. Cabia dentro dele 250 centímetros cúbicos, agora vai caber dentro dele 250,3 centímetros cúbicos. Então, o volume final do recipiente está sendo maior. Mas só que a glicerina também dilata. Ele fornece para a gente o coeficiente de dilatação da glicerina. E a primeira pergunta do item B, primeiro item que ele está querendo que a gente encontre, é exatamente o quanto que a glicerina vai dilatar. Então, eu vou fazer aqui a expressãozinha da dilatação volumétrica. Seria o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação, volumétrico no caso, vezes a variação de temperatura. Então, a glicerina vai dilatar uma quantia que vai ser o produto do seu volume inicial, que é 200, vezes o coeficiente, que é 5 vezes 10 a menos 4, vezes a variação da temperatura, que foi de 50 graus Celsius, igual no item A, mesma variação de temperatura. Fazendo esse produto, 200 vezes 5, a gente vai ter 1.000. 1.000 vezes 10, então eu já posso eliminar esses dois números. 1.000 vezes 10 a menos 4 vezes 50. Então, o 10 a menos 4, ele pode eliminar, como é um produto, esses 4 zerinhos, os 3 zeros do 1.000 e o 0 do 50. Então, vai sobrar somente esse valor 5, 5 vezes 1. 5 vezes 1 vai dar 5, que vai corresponder, esse valor, à variação do volume da glicerina, a dilatação volumétrica, né, da glicerina. Então, essa primeira parte já foi resolvida. A glicerina aumentou 5 centímetros cúbicos. E agora, a segunda pergunta seria o quanto que ficou no recipiente sem nada. Qual é a parte vazia do recipiente? Seria essa regiãozinha aqui. Ele quer saber a parte vazia. Então, eu vou fazer primeiro aqui uma análise do desenho. Vamos observar o desenho que está acontecendo nele, né? A gente tinha que antes essa parte vazia era de 50 centímetros cúbicos ou 50 ml. E aí, ao olhar esse desenho, a gente percebe que a glicerina subiu 5 centímetros cúbicos. Então, a glicerina subiu essa parte. Então, da região antiga, ficou um espaço aqui, um espaço somente, comparando com a região anterior, de 45 centímetros cúbicos. Né? A gente tinha 50, subiu 5, sobrou aqui 45. Mas o recipiente aumentou 0,3. Se ele aumentou 0,3, a parte vazia total agora no final seria esses 45
que a gente já verificou, mais o 0,3, que foi a dilatação do próprio recipiente. Então, o volume da parte vazia seria 45,3 centímetros cúbicos. Esse é um raciocínio, né? Olhando o desenho. Uma outra forma também que a gente pode fazer, aproveitando a imagem aqui, é pensar da seguinte forma. Esse volume de 200 centímetros cúbicos, eu desenhei aqui novamente essa mesma região, 200 centímetros cúbicos, está aqui. Mas a gente sabe que esse pedacinho aqui de cima é 5. Então, o volume de glicerina final, se ela dilatou 5 centímetros cúbicos, tinha 200 e aumentou 5, o volume final de glicerina vai ser de 205 centímetros cúbicos. Então, para definir agora a parte vazia, a gente pode também observar que o volume do recipiente, o novo volume do recipiente, que é 250,3, ele está preenchido com 205 centímetros cúbicos de glicerina. Então, vai estar sobrando quanto? Quanto que vai sobrar? Novamente, 45,3 centímetros cúbicos. Então, aqui um outro jeito, né, da gente pensar nessa região vazia, a parte vazia que sobrou no recipiente. Então, é isso, pessoal. Aqui a gente conseguiu também no item B definir as duas respostas, né? A primeira seria o quanto a glicerina dilata e a segunda parte, o quanto que fica vazio no recipiente.